Olá pessoal, então vamos corrigir aí o AP1, né, depois de uma semana sem contato. Espero que estejam todos muito bem. Para continuarmos agora na fase final do nosso semestre, né, pessoal? Então a questão número 1, considere que a Câmara Municipal tem editado uma lei de iniciativa de um de seus vereadores, fixando determinadas prioridades governamentais no âmbito do município de Campinas e determinando a prática de várias ações por parte de órgãos municipais, as quais, para sua execução, dependerão da contratação de novos servidores e realocação de recursos orçamentários. Do ponto de vista da disciplina constitucional aplicável ao processo legislativo e à atuação do Poder Executivo e Poder Legislativo, a situação narrada. Então, a item 1 aqui indica a violação ao princípio da separação dos poderes, eis que não se tratando de matéria de reserva de lei, e sim própria da atividade de administrar cometida ao Executivo, a iniciativa parlamentar exorbitou sua regular competência. Essa está correta, pessoal. Separação dos poderes. Cada poder tem a sua função. Aqui está dizendo que a Câmara de Vereadores, o Parlamento, né, alocou outras prioridades, vai ter que contratar servidores para realizar essas prioridades. Isso, administrar, executar serviços, é função do executivo, da prefeitura. Então, aqui há uma violação ao princípio da separação dos poderes e é uma questão, então, não apenas de reserva de lei, como diz aqui, que seria o caso de criar uma lei, aí qualquer ente, seja o parlamento, seja o executivo, poderia realizar essas atividades. Não, está errado, não é simplesmente criar uma lei, porque a lei vai ser inconstitucional. É questão de funções dos poderes. Então, o item 1 está certo. O item 2 não contempla qualquer inconstitucionalidade, mas apenas vício de forma. Eis que a matéria seria passível de disciplina mediante decreto editado pelo Poder Legislativo ou pelo chefe executivo. Na realidade, aqui o que é a mesma situação, competência do executivo, executar serviços, contratar servidores para esses serviços. Então, é inconstitucional. 3. Seria legítima se não importasse aumento de despesas. Também não interessa se importa aumento de despesas ou não neste caso concreto, porque é a função do executivo, não do legislativo. E 4, encontra respaldo na moderna teoria da separação dos poderes. Não, mesma situação. A teoria é separação dos poderes, cada um exercendo a sua função. Artigo 2º da Constituição Federal, que diz: são poderes da União independentes, porque cada um tem a sua função, e harmônicos entre si, o legislativo, executivo e judiciário. Certo, pessoal? Número 2. Na atualidade, um dos grandes temas debatidos pela doutrina são os limites entre os poderes da República. Alguns poderes chegam a afirmar que o sistema de freios e contrapesos típico da modernidade está em decadência. Sistema de freios e contrapesos é um poder fiscalizar o outro, um poder se equilibrar com o outro. Então, quando um passa da sua função, o outro poder vai reclamar. Cada um tem a sua função. Um poder não pode ultrapassar de sua função e exercer a função do outro. E isso são os freios e contrapesos. Por isso que temos 3 poderes, cada um com a sua função, e um não pode passar dos seus limites e ingressar na função do outro. Sistema de freios e contrapesos, equilíbrio entre os poderes. Então, aqui, considerando essa realidade, assinale a alternativa correta. A primeira, segundo o texto constitucional brasileiro, são poderes públicos o legislativo, o executivo, o judiciário e o Ministério Público. Errado, porque o Ministério Público não é poder da República. 2. A partir das reformas constitucionais da última década, o Poder Judiciário passou a ter competência legislativa típica nas matérias de ordem pública. Errado, a função típica do Poder Judiciário é julgar. Atipicamente, ele tem possibilidade de criar as suas leis orgânicas, que são as leis internas, certo? Então, está errado. 3. O Ministério Público, desde que na consecução de atos destinados ao combate à corrupção, pode inovar a ordem jurídica e realizar autoatribuição de competências públicas. Não, ele não pode realizar autoatribuição de competências públicas. As competências do Ministério Público estão na Constituição e nas leis aprovadas pelo Parlamento, e eles têm que seguir essas leis. Não é para combater corrupção que eles terão autorização deles se auto-atribuírem, atribuírem a eles mesmos
inovações jurídicas. Não, seguir a lei que está na Constituição e as leis aprovadas no Parlamento. 3. Desde que atendidos as finalidades constitucionais e legais, os meios de atuação dos poderes públicos não são relevantes ao ponto de implicar a invalidação do ato em caso de vício. Não, se o ato é viciado, o judiciário realiza uma atribuição de competência do legislativo, é viciado e não interessa o resultado, vai ser considerado ilegal pelo meio empregado, que foi incorreto criar uma lei que é a função típica do legislativo. Só poderia o judiciário criar uma lei orgânica, por exemplo, que é competência atípica. A Constituição Federal de 88 ainda sustenta um sistema moderno de competências típicas e atípicas, ok? Típicas, cada um realiza a sua função, e atípicas são algumas pequenas exceções, conforme nós vimos, que cada poder pode realizar, que seria a função do outro. Como, por exemplo, o Executivo emite medidas provisórias, que é transformada em lei, seria a função do Legislativo. Aos poderes públicos, restando ao Legislativo a competência típica de legislar, ok? Em que pese essa competência possa ser atribuída atipicamente aos demais poderes, desde que exista previsão constitucional. Tá certo, a função típica de legislar, legislativo. Atipicamente, o Executivo pode legislar com medidas provisórias e atipicamente o Judiciário pode legislar através de, por exemplo, criação de suas leis orgânicas. Número 3, pessoal, essa questão 3 eu anulei porque a resposta que eu inseri ali por descuido eu inseri errada. Então anulei, todos foram beneficiados com ela. De qualquer maneira eu vou corrigi-la aqui e dar a resposta correta. 3. Segundo Eneida Desiré Salgado, 2010, a visão contemporânea da separação dos poderes ou divisão de funções entre os órgãos de soberania do Estado impõe o reconhecimento do exercício de parcela da função típica de um órgão a outro. Assim, por exemplo, o Poder Legislativo julga o presidente. Então, o Poder Legislativo, que é para legislar e criar leis, ele exerce atipicamente a função de julgador ao julgar o presidente da República nos crimes de responsabilidade. Exemplo, o caso da Dilma Rousseff. E o Poder Executivo edita medidas provisórias e elabora leis delegadas. Isso, o Poder Executivo não deveria, tipicamente não pode criar leis, mas atipicamente ele tem algumas possibilidades, conforme essas aqui descritas nesta questão 3. E elabora leis delegadas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. Segundo o texto expresso da Constituição da República, o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos, resoluções, portarias e atos normativos do Poder Executivo. Pessoal, o processo legislativo é aquele processo criado pelo Legislativo. Diz o artigo 59 da Constituição Federal. O 59, ele está no item do Parlamento. Deixa eu achar aqui para vocês. Poder Legislativo, artigo 44. Aí chega no 59, então nós estamos falando do Poder Legislativo. Chega no 59, diz assim: o processo legislativo, então a atribuição do Poder Legislativo, compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, 2. Leis complementares, 3. Leis delegadas, 4. Leis ordinárias, inverti aqui, 3 leis ordinárias, 4 leis delegadas, 5 medidas provisórias, 6 decretos legislativos, 7 resoluções. Então aqui onde está escrito portarias e atos normativos do Poder Executivo. Não, isso não é processo legislativo, isso é um ato do Poder Executivo. Atos do Legislativo têm que ser elaborados pelo Legislativo, né? Processo legislativo pelo Legislativo. Vamos para a próxima aqui. Por força de diferentes emendas constitucionais editadas na década de 1990, as agências reguladoras de serviços públicos passaram a ser entidades dotadas de poder legislativo atípico, vinculado aos ditames de lei complementar. Bom, pessoal, as agências reguladoras surgiram para regular, fiscalizar os serviços públicos em vista das diversas privatizações que ocorreram a partir de 1990. Então, nós temos as agências reguladoras que fiscalizam esses serviços públicos que foram concedidos à iniciativa privada.
e elas não têm poder legislativo atípico, não. Então, esse aqui é o erro. Próxima. Ao Poder Legislativo Federal é conferida a competência para dispor, mediante decreto legislativo, sobre a organização e o funcionamento da administração pública. Não, separação dos poderes sobre o funcionamento da administração pública é o Executivo. Próxima. Esta é a correta, pessoal, que eu não marquei como correta, mas é a correta. Compete privativamente ao Presidente da República expedir decretos e regulamentos para a fiel execução de leis, bem como comutar penas e conceder indulto, além de outras atribuições específicas estabelecidas na Constituição Federal. Então vamos por parte. Compete privativamente ao presidente expedir decretos e regulamentos para a fiel execução de leis. Sim, o legislativo cria uma lei e como vai ser executada essa lei se dá por decreto do presidente da República, no âmbito federal. Exemplo, o Estatuto do Desarmamento, existe um decreto dizendo como vai ser recolhida a arma para quem quiser entregar, como vai ser feito o pagamento. Essas questões não pormenorizadas não vêm na lei, vêm no decreto. Conceder indulto, ok, comutar penas é o presidente da República, está no Código de Processo Penal, na Lei de Execução Penal, e no Código Penal que trata dessas coisas. Além de outras atribuições específicas estabelecidas em Constituição da República. Então, certo essa aqui, pessoal. A última, a redação atual da Constituição da República confere ao Poder Judiciário competência legislativa atípica para editar súmulas vinculantes. Realmente eles editam súmulas vinculantes, mas não é considerado lei, não está escrito isso na Constituição que é lei. Que assim como as medidas provisórias têm força de lei, ainda que não sejam consideradas leis em sentido formal. Não tem força de lei, elas têm efeito vinculante, certo, pessoal? Então o erro está aqui. Então essa questão aqui, pessoal, o erro da súmula vinculante, ela não tem força de lei, ela tem efeito vinculante, está no artigo 103A da Constituição Federal, ok? Próxima questão, número 4. Cabe ao Congresso Nacional, primeiro, eleger membros do Conselho da República, submetendo posteriormente a decisão à ratificação do Presidente da República. Na realidade, isso aqui é o contrário. Olha o que diz o artigo 89 da Constituição Federal. Vamos dar uma olhadinha aqui. Diz que o Conselho da República é órgão superior de consulta ao Presidente da República e nele participam. Aí vem o rol das pessoas que participam desse Conselho da República. O artigo 90 compete ao Conselho da República. Aqui, ó, o 89.7, inciso 7. 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos de idade, sendo 2 nomeados pelo Presidente da República, 2 eleitos pelo Senado Federal, 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com mandato de 3 anos, vedada a recondução. Aqui diz que cabe ao Congresso eleger membros do Conselho da República. Não, então tem uma divisão aqui, não é assim, está errado. Item 2. Autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Errado, segundo o artigo 51, inciso 1, compete à Câmara dos Deputados, pessoal. Autorizar a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente. 3. Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional da Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Errado, compete ao Senado, segundo o artigo 52, inciso 2. É competência do Senado e não do Congresso Nacional. Próxima, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, transformação ou extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Na realidade, pessoal, muitas dessas funções que estão aqui cabem para cada ente, não para o Congresso. Então, segundo o artigo 51, inciso 4, que fala dessa mesma situação, vamos dar uma lidinha aqui para vocês verem. 51, 4. 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 4. Vou puxar o código aqui.
Dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação e extinção de cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o artigo 52, inciso 13, diz a mesma coisa, que compete ao Senado. Então, não é ao Congresso. Para a Câmara é a própria Câmara e para o Senado é o próprio Senado. E a resposta correta, então, é a última. Compete ao Congresso Nacional, né, fiscalizar e controlar diretamente ou por qualquer de suas casas os atos do Poder Executivo, incluídos os atos da administração indireta. Artigo 49.10, correto. Bom, a última, número 5, compete exclusivamente ao Congresso Nacional decretar e executar intervenção federal. A matéria da intervenção federal está lá no artigo 34, 35 e 36 da Constituição Federal. Né? Como nós não estudamos, já dava para ter uma ideia que essa não é uma alternativa correta, mas o erro está que existe alguma participação do Congresso no decreto para autorizar, enfim, ou do Judiciário, melhor dizendo, mas a execução está fora de questão, é sempre do Executivo Federal ou, se for o caso, do Executivo Estadual. Então, a execução compete ao Executivo. No caso de intervenção federal, aí é Executivo Federal. Se for dos estados do município, aí seria o Executivo Estadual. 2. Nomear e exonerar os ministros de Estado. Não compete ao Congresso, compete a quem? Ao Presidente da República, artigo 84, inciso 1 da Constituição. 3. Exercer a direção superior da administração federal. Segundo o artigo 84, inciso 2, compete ao Presidente da República com o auxílio dos seus ministros. E a última, que é a correta, julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República, é uma atribuição exclusiva do Congresso Nacional, artigo 49, inciso 9 do Congresso Nacional, pessoal. 49, inciso 9. Conferir ali, certo? Então, estas eram as respostas do nosso AP1. Semana que vem, voltamos com as nossas aulas normalmente. Se cuidem, boa semana a todos.